Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais de Social. É aqui que eu ensino, né, o passo a passo de captar R$ 5.000 em 30 dias na ONG, mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar nosso episódio com o tema A comunicação faz toda a diferença na hora de captar recursos para a ONG. E como eu gosto de começar a nossa live, eu gosto sempre de falar sobre a questão do que é a captação de recursos. Captação de recursos são ações planejadas, estruturadas, é um processo onde as organizações sem fins lucrativos vão captar recursos para fazer as suas atividades, mas pensando na sustentabilidade financeira da instituição. E aquela questão, o que são recursos? Por que a gente fala tanto de recurso dentro do projeto social? Por quê? Muitas pessoas pensam que recurso é só a questão de captar dinheiro para a organização, mas recursos são pessoas, são os nossos voluntários, são os nossos funcionários, são as pessoas que vão estar ali junto com a gente para fazer as atividades acontecer. Produtos, aquilo que a instituição precisa, leite, cesta básica, roupas, material de higiene, presentes, então aquilo que a gente precisa. Serviço, aquilo que a gente precisa também, mas sempre focando naquilo que a gente não consegue, que não está envolvendo os nossos voluntários, mas no contexto de um contador, quem sabe, de um advogado, de uma assessoria jurídica, a gente precisa normalmente, né, eu sempre falo isso para as pessoas, a gente precisa normalmente de ter ali um documento, um relatório oficial, que significa uma auditoria para dizer o que o projeto está fazendo, entre outros serviços mais focados para o projeto social. E o espaço físico. O espaço físico é o quê? A gente precisa também para que o projeto aconteça. Talvez um espaço para fazer uma atividade, por exemplo, nosso projeto tem oficinas e a gente agora está acrescentando a parte de esporte, mas a gente não tem uma quadra. Então, a gente tem aí uma parceria com uma escola ou uma parceria com um clube que dá aquela quadra para a gente fazer o futebol, o basquete, esse tipo de coisa. Ou uma parceria para dar o espaço físico no contexto das atividades, por exemplo, da própria captação de recursos. Vai fazer um bazar, vai fazer um churrasco, vai fazer um almoço, então aquele espaço ali para a instituição. E por último, a questão do dinheiro, aquele dinheirinho que a gente precisa para pagar a conta de luz, de água, telefone, que é aquela questão que eu sempre falo, sem o recurso financeiro fica difícil também do projeto acontecer. Legal? E aí a questão de como que a gente consegue esses recursos para dentro do projeto? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que a gente consegue os recursos somente através da instituição, que só vai depender 100% da instituição. Claro, todas as formas que a gente vai captar recurso vai depender da instituição. Porém, todavia, tem a que só depende da gente, para a gente fazer, que a gente só tem a gente lá, e aquela que a gente também vai depender da gente, porém, vai ter uma competição, que são os editais, as parcerias com o poder público, lei de incentivo, que vão ter outras instituições querendo aquele mesmo recurso. E o recurso que só depende da gente, que são os eventos, rifas e assim por diante. Legal? E a questão que eu falei para vocês aqui, que eu falei na nossa live, é a questão: sem a comunicação, a gente não consegue fazer a diferença para o nosso projeto social. E, claro, também vai fazer a diferença para a nossa captação de recursos. E quando eu digo de comunicação, gente, eu falo da questão mesmo, de se comunicar, de falar com as pessoas, de mostrar valor do projeto, de falar das ações, da nossa causa social. Por que eu falei da nossa causa social? Porque muitas das vezes a instituição ela não fala sobre a sua causa social. E aí a pessoa fala assim, cara, como assim eu não falo da minha causa social? Afinal, o que é uma causa social? Então, eu gosto de trazer muitas coisas para vocês nesse ponto, porque o que eu vejo hoje dos projetos que eu trabalho, que muitos falam da questão de que, eu trabalho com educação, eu trabalho com a saúde, eu trabalho com a questão do emprego, mas na verdade, qual é o problema que você está tentando resolver? Essa é a questão da causa social. O que é causa social? São soluções, tá? É o projeto, entendeu? Que os indivíduos, normalmente, ou a organização faz para combater aquele determinado problema social. Então, assim, a causa social quer dizer que qual é o problema que você está tentando resolver? Porque muitas das vezes a gente coloca assim, eu faço balé, eu faço karatê, eu faço judô, eu dou aulas de português e matemática, mas qual é o problema social? Qual é a causa que o teu projeto está ali para resolver, está ali para solucionar, está ali para amenizar? Nós temos que falar sobre isso, porque não adianta falar somente das atividades do projeto social, porque as atividades, às vezes, não estão vinculadas com o problema social que você quer resolver. E sim, muitas pessoas falam assim, Débora, mas eu trabalho com a vulnerabilidade social, eu trabalho com pessoas que estão ali, a camada mais vulnerável, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão com problema de saúde. Tudo bem,
Mas o que significa o problema em si? Você sabe qual é o problema que a sua ONG está tentando resolver, está tentando amenizar? Porque falar de vulnerabilidade, gente, não quer dizer que você trabalha com uma causa social em si. Porque, e assim, não é que eu estou falando que você não trabalhe. O que é aquela questão? Eu falo muito da questão do o que é a assistência social, o que é o assistencialismo. Quando a gente fala do assistencialismo, a gente está dizendo o quê? Que você está ali para ajudar e a pessoa vai continuar do mesmo jeitinho que ela está. Então, assim, você está ali, você está lá dando aula, você está dando cesta básica, você está dando o esporte, mas você está incentivando essa pessoa, através das suas atividades, a mudar de vida. Você já identificou que aquilo que ela está passando é algo momentâneo e que ela pode transformar e ser uma pessoa diferente? É isso que eu estou falando para você, que envolve o projeto social, que envolve a assistência. É identificar o problema e tentar solucionar esse problema para essa pessoa. Não é eu, mas aquela pessoa ela vai ver que o problema que ela está é uma coisa momentânea que ela pode mudar, ela pode sair daquela realidade. Essa é a questão que a gente está falando aqui. Você apresenta isso nas suas redes sociais, você apresenta isso nos seus relatórios, você apresenta isso na hora que você fala sobre o seu projeto. Isso é importante, porque se você está simplesmente falando, meu projeto trabalha com crianças, meu projeto dá aula de música, meu projeto faz balé, ok, mas o que você está vendo e o que as tuas atividades estão fazendo a transformação para que essa pessoa se afaste daquele problema o qual ela vive. Legal? Então a gente tem que pensar nisso. E aí a questão, qual é o problema social do seu projeto? Qual é a sua causa? E eu trouxe para vocês aqui algumas causas só para vocês depois identificarem dentro do seu projeto qual é a sua causa. Porque a gente tem aqui o combate ao abuso infantil, apoio às vítimas desse abuso. Olha só, você está passando por isso? Isso tem no seu projeto? Será que, isso tem no meu projeto, Débora, mas é isso que você está trabalhando? Esse é o foco do seu projeto? Entendeu? Outra questão aqui é a educação de jovens, de adultos, de crianças, porque a gente tem a questão aí do problema, né, da educação, que eu sempre gosto de dizer para as pessoas, a educação muda vidas. E não é só da educação no contexto da criança, do adolescente, do jovem, não, estou falando da nossa educação como instituição, porque quando você aprende, você desenvolve, você aplica e você melhora. É o que eu faço aqui para vocês. O que eu estou falando para vocês tem a ver com a educação. Eu estou ensinando vocês a fazer um projeto diferente, a transformar o seu projeto, a poder ver que o projeto é algo que pode melhorar a vida e pode crescer para ajudar mais e mais pessoas. Educação. Entendeu? Crianças desaparecidas, apoio a mulheres vítimas de violência, empoderamento feminino, combate à desigualdade racial. Isso são alguns tipos de causas sociais e que você tem que ver qual é a sua causa. Por que eu falo da questão do porquê da sua causa? Por que é importante você saber a sua causa? Por que é bom você colocar isso na sua comunicação? Porque na hora de você captar recurso, ele vai te perguntar. Eu não estou dizendo para você assim, quem vai me perguntar? Eu estou dizendo para você que as pessoas, mesmo que elas tenham pouco conhecimento sobre essas questões, elas gostam de doar para aquilo que elas realmente sentem vontade de doar, aquilo que toca os seus corações. Então, não adianta você chegar e falar com uma empresa, captação de recursos de empresa, chegar lá e falar, olha só, eu trabalho com crianças que sofrem violência. E aquela empresa não curte essa questão de crianças que sofrem violência. Ela quer trabalhar com mulheres que sofrem violência. Ela quer trabalhar com idosos que sofrem violência, não com crianças. Ou talvez ele não quer nem saber dessa questão de violência. Ele quer fazer a questão da pobreza. Ele quer falar da questão da inclusão de refugiados. Então, é importante você saber qual é a sua causa, porque na hora de você participar de editais, na hora de você falar com a empresa, na hora de você captar pessoas, você tem que falar da sua causa. E é importante, por que é importante você saber da sua causa? Porque tem dados estatísticos, tem lugares que vão falar sobre a sua causa. E quanto mais você fala que você está resolvendo aquele problema social, a pessoa fica, então aquele projeto está fazendo a diferença. Eu já estou entendendo o que ele faz. Porque o que você apresenta nas redes sociais tem que estar equivalente com o problema social que você quer resolver. O que eu vejo muito hoje, como eu falei, os projetos que eu trabalho hoje, as pessoas pouco falam das suas causas. As pessoas falam do que ela faz. Olha, gente, eu estou dando aula de português, eu estou dando aula de matemática, eu estou dando aula de história, eu estou dando aula de balé, eu estou ensinando as crianças aqui a ler e escrever. Mas qual é a sua causa? Aí eu trabalho com crianças em vulnerabilidade social. Tá, mas qual é a sua causa?
Isso é importante a gente entender, porque aquela criança vulnerável, aquele jovem vulnerável, aquele adulto vulnerável, ele tem um problema. E qual é o problema que você está tentando resolver? Não dá para resolver todos de uma vez, mas dá para resolver um ou dois. Entendeu o sentido da coisa? Então, se eu falo da questão da fome, eu estou dizendo que aquela pessoa está sentindo fome. O que eu posso fazer para matar a fome daquela pessoa? Ah, eu vou dar comida, legal. Mas se eu dar constantemente comida para ela simplesmente talvez não vai fazer nada. Mas se eu ensinar a ela a como ter dinheiro para comprar sua comida, eu estou combatendo a fome, eu estou combatendo a pobreza. Entendeu o sentido da coisa? Eu estou combatendo a questão do desemprego dessa pessoa, porque ela agora já sabe que ela fazendo alguma atividade manual, ela aprendendo alguma coisa, tipo costurar, bordar, fazer maquiagem, dentro do projeto, eu estou combatendo o desemprego. Eu estou combatendo a fome, porque agora ela tem dinheiro para comer. Entendeu isso da coisa? Então, algumas coisas estão vinculadas uma com a outra, gente. Mas é isso que estão quer. O que você faz oficialmente? Porque se você não souber, fica difícil de você mostrar para as pessoas que têm interesse em contribuir com essa causa, doar para o seu projeto social. Legal? Entendeu-se da coisa? Então a questão é: o que você está fazendo? Como você está fazendo? Para quem você está fazendo? Entendeu-se da coisa? Eu vou falar para vocês de uma questão que a causa social ela tem a ver com a comunicação e a captação de recursos. E ao mesmo tempo, quando eu digo isso, eu digo para vocês que a causa social ela é um problema geral. Mas muitas das vezes a gente personaliza essa causa social, a gente individualiza essa causa social. E o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas elas doam, tá? Vamos botar assim, pela questão de amor, pela questão de sensibilidade. Exemplo que eu dou para vocês aqui, que vocês estão espalhados pelo Brasil, é que, com certeza, aonde você está, você ficou sabendo de alguma questão aqui do Rio de Janeiro, ou da questão de Minas, esse tipo de coisa. E aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma questão de que as chuvas na região serrana, lá em Petrópolis, choveu muito, 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 muito. E aí, o que aconteceu? Vou dar esse exemplo daqui a pouco, vou te dar um outro exemplo que vai ser global aqui, que foi a questão do isolamento social. A questão do isolamento social, nós vimos que as pessoas pararam de trabalhar. Porém, todavia, o que era o foco na questão do isolamento? As pessoas precisam de máscara, as pessoas precisam de álcool em gel, as pessoas precisam de material de higiene. Isso foi o grande foco desse isolamento. E logo em seguida, as pessoas começaram a identificar que não importava as pessoas terem álcool, não importava as pessoas terem a máscara, se as pessoas não tinham o que comer. Por quê? Porque, gente, as pessoas pararam de trabalhar, as pessoas ficaram nas suas casas. E muitas, vamos dizer aqui que 30%, 20% da população são trabalhadores informais. E os trabalhadores que não são informais também pararam. Então, pensa para pensar. Se eu trabalho como um camelô, se eu trabalho como uma diarista, se eu trabalho como uma transista e não tem cabelo, não tem faxina, não tem pessoas para comprar o meu produto, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem dinheiro. Então, não adianta você me dar uma máscara, não adianta você me dar um álcool em gel se eu estou com fome. E quando eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo o quê? Que o problema não era ter álcool, o problema não era ter a questão da máscara, o problema era pessoas com fome. Olha só. Depois de algum tempo, as pessoas começaram a identificar que as pessoas estavam com fome. Não era álcool, não era máscara, as pessoas precisavam comer, porque muitas das vezes a gente vê, não sei vocês, mas eu vejo que tem pessoas de projetos que as crianças vão para a escola e têm as únicas refeições dentro da escola. Passam praticamente o dia todo na escola, almoçam, lancham, jantam antes de vir para casa. Tem pessoas que trabalham fora e fazem praticamente a mesma coisa, diarista. Ah, tomo café, lancho, almoço na casa da patroa. E de repente você não tem mais isso, não. O que você vai comer em casa? Entendeu o sentido da coisa? Quando eu falo da questão da causa social, a gente tem muito esse reflexo no que eu estou falando aqui.
Não adianta você falar: "Olha, gente, eu preciso de máscara, eu preciso de álcool em gel", se realmente a necessidade desse momento era a comida. Isso tem a ver com a nossa causa social. Não adianta você mostrar algumas coisas, se na verdade o teu foco, o teu problema, a sua necessidade está diferente do que você apresenta para as pessoas aqui. Entendeu o sentido da coisa? Por isso, a nossa comunicação faz toda a diferença na hora da gente captar recurso. Entendeu o que eu estou falando para vocês? Olha como é bobeira, mas na verdade não é bobeira, gente. É coisa séria demais. É séria, muito, muito, muito séria. Aí, como eu disse, vamos focar um pouquinho mais aqui, ó, tipo, aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, a gente teve, outro exemplo para simplificar para vocês. A gente teve aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, no começo do ano, desse ano, a gente teve aí um problema com muita chuva. E aí, lá na região serrana, lá em Petrópolis, choveu muito, que alagou tudo, e muitas pessoas perderam as casas, perderam pessoas, realmente veio pessoas a falecer por causa dessa chuva. E aí a pessoa chegou lá e falou: "Olha", apareceu uma pessoa na televisão, várias pessoas na televisão, e falou: "Olha, eu perdi minha casa, eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho calçado". E a pessoa começou a falar: "Eu sou aqui, fulana de tal, moradora do bairro tal, que pegou chuva, eu tenho 30 anos, eu tenho um filho e eu tô sem roupa, eu tô sem sapato, eu não tenho nem calcinha para vestir, cara, a situação tá difícil pra gente aqui". E olha só, aquilo que foi apresentado foi a Joana, 30 anos, moradora daquela área que sofreu com a enchente, mãe de 2 filhos, ela tá sem roupa. Quando você vê aquilo na televisão, você fala: "Coitada da Joana, que tem 30 anos, que é mãe de 2 filhos. Cara, ela não tem mais o que vestir. Eu vou me sensibilizar e vou fazer o quê? Eu quero doar roupa para Joana". E aí o que aconteceu? Como eu disse, a gente sensibiliza, porque a mídia, que é o que eu falo aqui, é o que a gente está vendo, é o que a gente está ouvindo, ela mostrou pra gente que existe a Joana. E possivelmente tem outras Joanas. E Joanas, que também vai ser Maria, que vai ser Carla, que vai ter Pedro, vai ter João, que são pais de família, que são mães de família, que tá sem roupa. E a gente vai dar o quê? Roupa. E aí o que aconteceu? O Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas começaram a sensibilizar que a Joana precisava de roupa. E o que aconteceu? Centenas e centenas de caminhões foram para Petrópolis com roupas, mas muita roupa. E aí aconteceu o quê? Não tinha só Joana lá, existia Pedro, existia Paulo. E a necessidade não era somente de roupa, era de comida, era de água, era de afeto. Mas chegou milhares de roupa. E quando eu digo para vocês, gente, eu não estou aqui inventando história, não. Vocês podem olhar lá, enchente em Petrópolis, pessoas perderam casas. E apareceu uma reportagem, tá? Desse ano, tá? Em fevereiro de 2022, para vocês terem falar lá das fortes chuvas no Rio de Janeiro, na região serrana. E aí, o pessoal foi lá e entregou roupa. No jornal, tá? Vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. No jornal, do dia 21/3 de 2022, pode ver lá, tinha lá estampado uma manchete dizendo: roupas doadas para as vítimas da enchente apodreceram em praça pública em Petrópolis. Débora, como assim que você está falando? O que eu estou falando para vocês é que a nossa comunicação ela está direcionada para uma coisa. A gente não tem que individualizar o problema. A gente tem que falar o quê? Da causa social. Porque aquelas roupas foram doadas para Joana, de 30 anos, mãe de 2 filhos, que morava no bairro tal. Mas como eu disse, existe Joanas, existe Pedros, existe Marias, e aquela questão era que existe outras centenas de pessoas que não tinham só aquela necessidade da Joana. Isso tem a ver com a questão da nossa comunicação. Que quando a gente fala assim, Débora, então está dizendo para mim que eu não tenho que colocar no meu projeto a questão do apadrinhamento e apresentar lá a Joaninha, a Francisca, o Pedrinho. Não é isso.
Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que falar que existe a Joana, que existe o Pedro, que existe a Carla, que, por exemplo, a gente vai falar assim: olha, nosso projeto social, o fulaninho de tal, que trabalha com crianças, nós temos aqui o Joãozinho de 13 anos, nós temos a Mariazinha de 14 anos, nós temos a Francisquinha de 15. A gente fala quem são as nossas crianças para as pessoas saberem quem são nossas crianças, quem são nossos adolescentes, quem são as pessoas, né, que estão dentro do projeto, mulheres, homens, a gente fala com essas pessoas para a gente identificar ou mostrar para o nosso doador que existem pessoas como a gente. Gente palpável, gente que tem rosto, gente que tem um problema. Mas que problema é esse? É o problema do desemprego, é o problema com as drogas, é o problema de ser vítima de violência. Eu estou falando que aquela Joana do meu projeto, ela sofre violência doméstica. Mas também tem a Carla, tem a Vanessa, tem a Catarina, que a gente está falando aqui de violência contra mulheres. Existe no projetinho lá da Carla, das escolas, de trabalha com educação, existe o Rafael, de 7 anos, existe a Catarina, de 15, existe a Francisca, de 10. Pessoas, crianças que estão dentro de um projeto social que fala sobre educação de qualidade. Eu quero mostrar para essas crianças que a educação é a forma delas mudarem de vida, sair da criminalidade, sair das drogas, e que a educação é base para isso. Dentro do meu projeto, a gente fala de educação. A gente mostra para as crianças que existe possibilidade dela ser uma pessoa melhor através da educação. Passar no Pedro II, passar no colégio militar, passar no colégio católico sinistro, entendeu? Santa Mônica não, um Santo Antônio aqui no Rio de Janeiro. Eu estou dizendo para você que eu trabalho com educação, mas que existe crianças dentro do meu projeto social. É diferente. Está entendendo? Eu estou falando de crianças, mas eu estou falando de um problema social, o qual essas crianças, o qual essas mulheres, o qual esses homens estão sofrendo, e que meu projeto está ali para melhorar a vida deles. Entendeu a coisa? É diferente de eu falar de uma única pessoa que disse que precisava de roupa. Mas, como eu disse, gente, era um grande problema que estava envolvido. Pessoas precisavam de roupa, pessoas precisavam de comida, pessoas precisavam de água, mas a gente olhou o quê? A comunicação, a informação que foi feita pela mídia, ela foi passada o quê? Que precisavam somente de roupas. A gente olhou somente a Joana nesse caso. E eu estou dizendo para vocês o quê? Vocês podem falar da questão de apadrinhamento do do projeto de vocês. De ter lá, apadrinhar o João, a Catarina, a Francisca. Pode, gente, sem problema nenhum. Mas eu estou dizendo para vocês o quê? Que vocês têm que falar do problema que o projeto está tentando resolver, está tentando amenizar, e que existe rostos para esse problema, que é João, a Maria, o Pedro, a Catarina. Entendeu-se da coisa? Tá vendo a diferença que a gente está falando aqui? Ó? Porque a gente tem que falar com uma comunicação, gente, de falar do problema que a gente está tentando resolver. Porque se você não falar do seu problema, não tem como eu tentar resolver aquele problema social que você está tentando amenizar. Entendeu-se da coisa? Aí você fala assim, ai, Débora, que coisa complicada que você está falando aí. Não é complicado, gente. A gente tem que falar o que o projeto faz, como ele faz. Entendeu-se da coisa? Exemplo que eu posso dar para vocês aqui, ó. Quando eu vejo umas publicações tipo, penso no projeto só de crianças, igual o Joãozinho, tá? Ai, Joãozinho sofreu maus tratos. E o pai hoje, olha só, olha só. A criança do projeto X. E aí ela bota lá aquela criancinha lá triste. Aí bota lá, gente, Joãozinho aqui, ele é uma criança, a gente precisa de ajuda. Poxa, vamos melhorar a vida do Joãozinho. Eu quero qualquer valor. Olha só, você botou lá o Joãozinho, triste, infeliz, e você fala, olha, eu quero mudar a vida do Joãozinho, eu quero tornar uma vida mais feliz. Ajude o projeto com qualquer valor. Gente, eu estou falando só do Joãozinho. Eu estou falando para a pessoa que eu não estou nem falando que eu quero mudar nada, eu estou falando que eu quero fazer ele ficar feliz. Gente, o que é felicidade? O que é ser feliz? A gente não sabe identificar isso. É difícil. Mas o que é ser feliz? Você é feliz 24 horas da sua vida? Não, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou feliz. Olha só que doideira. Mas você chegar para o teu projeto, escrever uma publicação, botar uma postagem, fazer uma campanha de botar, eu quero fazer o Joãozinho, eu quero botar as nossas crianças tristes aqui, serem felizes, ajude a gente com qualquer valor. Gente,
Que você está querendo dizer? Agora, preste atenção, olha só. O Joãozinho está aqui, ó, ele sofreu um maus trato pelos pais. E hoje ele vive com a avó. Eu estou contando a história do Joãozinho, que é uma senhora idosa. Eu estou pedindo para você ajudar o Joãozinho a ter alimentos, a ter uma educação, para ele continuar indo à escola e ser uma criança diferente. Nos ajude, contribua com o projeto. Quando eu vejo esse tipo de publicação, eu penso, poxa, o projeto só tem crianças, igual o Joãozinho, que ele sofreu maus tratos. Então, eu estou dizendo que esse projeto trabalha com crianças que sofreu maus tratos. Ele está dizendo o quê? Que, eu acabei de dizer, dá alimento para o Joãozinho, para ele continuar se fortalecendo, para que ele continuar indo à escola. Olha só, eu estou dizendo que o projeto dá alimentos, eu estou falando que o projeto contribui com a educação. A questão aqui é a causa. Eu já identifiquei que a causa tem a ver com maus tratos à criança. Entendeu o sentido do como a gente deve falar, como a gente deve se comunicar? E aí a gente fala sempre nesse contexto. E o que o projeto faz? Como é a vida do Joãozinho? O que mudou na vida do Joãozinho? Eu estou dando exemplo aqui para vocês, tá, gente? Não é só o Joãozinho, não. Porque é importante que a gente bote os nossos resultados. É importante que a gente fale que as pessoas, que aqui o Joãozinho, exemplo, né? Ele precisa de alimentos, ele precisa de acolhimento, ele precisa continuar indo à escola. Por isso que eu preciso da contribuição das pessoas para fazer com que o Joãozinho tenha uma vida melhor. E que possivelmente, dentro do meu projeto, tem vários outros tipos Joãozinhos, que sofreram maus tratos, que mora com a avó, ou que mora com o pai, ou que mora com a mãe, que está ali relacionado com um projeto de educação, um projeto de matar a fome dessa criança. Entendeu-se da coisa? Mas eu preciso falar para as pessoas o que o projeto faz, como faz, quando faz. Eu preciso dizer para as pessoas que o meu projeto está dando resultado. Que hoje existe o Joãozinho, mas ontem também existia um Carlinho, que hoje mudei a vida do Carlinhos. Porque se o Carlinho passou pelo meu projeto, ele teve uma transformação. E eu quero mostrar para as pessoas que transformação foi essa. Entendeu-se da coisa? Então é importante a gente falar da causa social, apresentar o rosto dessa causa. Não é só um rosto, mas vários rostos. Mas é importante que a pessoa entenda que aquele rostinho do João, do Pedro, da Carla, da Vanessa, por trás tem um problema que o projeto está querendo resolver. Legal? E aí eu começo. Como que a sua comunicação deve ser hoje direcionada para a sua causa social, para você receber doação? Vamos lá. Ela deve sempre apresentar a causa. É importantíssimo a gente apresentar a causa. É fome, é educação, é questão da agressão da mulher, da violência doméstica, é questão das drogas, da desintoxicação. É importante que a gente fale da causa, apresente a causa, ok? Depois a gente vai falar do que ter os beneficiários, tá? Pode ter os beneficiários, como eu falei. É importante você mostrar lá o beneficiário que foi transformado, o beneficiário que hoje está em transformação. Legal? Como eu disse, é importante mostrar os resultados. É importante a gente mostrar que, olha, a gente não chegou a resolver aquele problema, mas a gente está no caminho para resolver esse problema, entendeu? Está aqui, a gente já resolveu, já solucionou esse problema, entendeu? Então, é bom a gente mostrar o antes, o durante e o depois. Importante que essa linguagem da nossa comunicação ela seja objetiva. Não é para ficar enrolando, gente. Não enrola. O negócio tem que ser direto. Não é para a gente botar palavras difíceis. Tem que ser palavras fáceis. Tem que ter claridade. Assim, tem que ter efeito. Tem que ter entendimento. Então, tem que ter clareza, gente. Tem que ser objetiva, tem que ter clareza e tem que ser de fácil entendimento. Legal? É dizer que é importante, gente, que a pessoa faça a doação. Sabe, a gente tem que focar, que a gente tem que sempre focar isso, gente. É importante que você doe, é importante que você doe, é importante que você doe. Mas não é questão, olha só, gente, é muito importante eu dizer isso para vocês. Não é eu falar para você que o projeto está precisando de dinheiro hoje, porque está com a conta vencendo, porque as contas já venceram. É importante eu falar para as pessoas que o projeto está acontecendo e que eu preciso de recurso constantemente para que ele continue acontecendo. Porque eu simplesmente falar com a pessoa que a conta está
está vencida, que a conta está vencendo, gente, isso é um problema do projeto de organização. Porque se você está vencendo as suas contas, você sabia que as contas estavam ali e que deveriam ser pagadas com antecedência. Se o teu projeto está gastando muito mais do que deveria, diminua o número de crianças. Coloque o seu número de gastos em cima do que você tem de recurso para gastar. Não adianta abraçar o mundo sem você ter capacidade para isso. Entendeu isso da coisa? Então, assim, é importante que você fale constantemente que você precisa de doação. Por exemplo, nas nossas publicações, que eu falo muito para os nossos alunos aqui, gente, é importante que você coloque 100% de publicações contribua com o projeto social. Mas não é você pedir 24 horas falando, gente, olha a rifa, olha não sei o quê. Não, você tem que mostrar resultado, você tem que mostrar como está o processo, você tem que mostrar as coisas. Mas nesse mostrar, apresentar, você vai colocar, gente, continua doando, doe, porque a gente vai poder fazer muito mais. Entendeu isso da coisa? É sempre bom lembrar que a instituição precisa de recurso. Mas não é dizer que eu estou lá o tempo todo falando, gente, participa da vaquinha, a gente participa do brechó, a gente participa da rifa, a gente. Não é o tempo todo pedir o dinheiro, mas é mostrar que você está fazendo, e nesse mostrar que você está fazendo, você pedir sutilmente que você precisa de recurso. Legal? E, gente, que eu gosto muito de falar nessas questões das publicações. Gente, publicações, por favor, pelo menos 3 vezes na semana. Não coloca uma publicação uma vez na vida na morte. Porque as pessoas querem ver o processo. As pessoas querem ver a continuidade do projeto social. Porque simplesmente falar de uma coisa que aconteceu há 3 meses atrás e depois falar uma coisa que aconteceu hoje e depois você falar simplesmente que, aconteceu outra coisa aqui, e nesse processo de você dar uma informação 3 meses atrás, dar uma informação 2 meses atrás, 1 mês atrás, e nesse processo você falar uma publicação e depois 50 só pedindo dinheiro, cara, será mesmo que você está fazendo o projeto acontecer? Eu não estou dizendo que seja mentira ou verdade. Eu estou dizendo que você precisa mostrar serviço para as pessoas doarem para o projeto social. Porque não adianta você ter recurso e você não está resolvendo o problema social. Não adianta você ter pouco recurso ou não ter recurso nenhum e tentar resolver o problema social. É aquela questão, você está empurrando as coisas com a barriga, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas acaba sendo o quê? Você acaba trazendo esperança para quem está dentro do projeto, e essa esperança, às vezes, gente, ela acaba influenciando nos resultados que você está dando para aquelas pessoas que estão dentro do projeto. Ah, não, tá tudo ótimo, vai ter psicólogo, vai ter assistente social, não, a gente vai fazer isso, 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 e você está dando, tipo, cesta básica. Você só está dando leite. Você está ali só falando, fazendo uma palestra que não tem nada com nada, que não vai acrescentar, que não vai evoluir, que não vai transformar a vida das pessoas. Entendeu isso da coisa? Por isso que é bom a gente ter conhecimento do que o projeto faz, quando, onde, por quê, para quê, esse tipo de questões. E, claro, vendo se o teu projeto social está realmente resolvendo o problema o qual ele foi criado para solucionar. E, como eu disse, sempre apresentando a causa, sempre mostrando resultados, sempre mostrando crescimento. Porque é aquela questão que eu sempre digo aqui, se for para fazer o bem, faça o bem bem feito. Não faça simplesmente deixa a vida me levar. Porque deixar a vida me levar, gente, é fazer com que pessoas não se transformem. Simplesmente vivam dentro do seu projeto social como, eu estou aqui e eu consigo sobreviver. E se o projeto acabar, como vai ficar essas pessoas? Legal? Mais uma vez, gratidão aí pela presença de todos vocês. E eu espero vocês numa próxima live. Tchau, tchau.